alunos do sexto ano. Sou a professora Joelânia. Vamos para a nossa aula de número 22 de matemática, onde falaremos sobre os critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Então, são regras que nos permitem verificar se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão. Conhecendo esses critérios, é possível agilizar muito algumas divisões, principalmente aquelas que envolvem números grandes. Então, aqui começando pelos critérios de divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aqui nós temos alguns exemplos. 438 é divisível por 2, pois termina em 8, e 8 é um número par. 150 é divisível por 2, pois termina em 0. Então, 0 também é par. 1725 não é divisível por 2, pois termina em 5, ou seja, não é par. 69 não é divisível por 2, pois termina em 9, ou seja, não é par. Então, para ser divisível por 2, basta que o número seja par, ou seja, vocês vão observar se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Exemplos, 576 é divisível por 3, porque quando a gente soma os seus algarismos, 5 mais 7 mais 6 é igual a 18, e 18 é um número divisível por 3. 285 também é um número divisível por 3, pois 2 mais 8 mais 5 é igual a 15, e 15 é divisível por 3. 134 não é divisível por 3, pois 1 mais 3 mais 4 é igual a 8, e 8 não é divisível por 3. 9.671 não é divisível por 3, pois 9 mais 6 mais 7 mais 1 é igual a 22, que não é divisível por 3. Então, quando a gente faz a soma dos algarismos, se a gente encontrar um número divisível por 3, então significa que o número é divisível por 3. Aqui, quando a gente fez a soma, que a gente encontrou 18, a gente ainda poderia somar aqui, 1 mais 8 é igual a 9. 9 é divisível por 3. Aqui também nós encontramos na soma 15. Poderíamos ainda fazer 1 mais 5, que é igual a 6, e 6 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando termina em 00, ou seja, 2 zeros no final, ou quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Aqui nós temos alguns exemplos. O número 7.400 é divisível por 4, pois termina em 00, ou seja, 2 zeros. 832 é divisível por 4, pois seus dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, quando a gente pega o final, esses dois últimos algarismos, 32, e divide por 4, a divisão sendo exata, então todo número é divisível por 4. 2016 é divisível por 4, pois seus dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Quando a gente pega 16 e divide por 4, a gente encontra 4, né? Então, a divisão é exata.
542 não é divisível por 4, pois seus dois últimos algarismos não são divisíveis por 4, ou seja, 42 não é uma divisão exata. Então, 542 não é divisível por 4. 3.850 não é divisível por 4, pois não termina em 00, e 50 não é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Então, a divisibilidade por 5 ela é simples. Basta que você observe que se o número termina em 0 ou em 5. Aqui nós temos como exemplo, 185 é divisível por 5, pois termina em 5. 90 é divisível por 5, pois termina em 0. 57 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. 3.902 não é divisível por 5, pois não termina em 0 e nem em 5. Divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2, então, primeiramente, ele tem que ser par, e também por 3. Então, quando eu somar seus algarismos, a soma também tem que ter como resultado um número divisível por 3. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos, primeiramente, o número 162, é divisível por 6, porque é divisível por 2, já que termina em 2 e 2 é um número par, e por 3, porque quando a gente soma 1 mais 6, 7, 7 mais 2, 9. Então, a soma é igual a 9 de seus algarismos, que é um número divisível por 3. 5.214 é divisível por 6, porque é divisível por 2, já que termina em 4 e 4 é um número par, e por 3, porque quando a gente soma 5 mais 2, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 4, 12. Então, a soma de seus algarismos são 12, que é divisível por 3. 716 não é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2, já que termina em 6 e 6 é um número par. Mas não é divisível por 3, porque quando a gente soma 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Então, 14 não é um número divisível por 3. Neste caso, 716 não é divisível por 6. 3.405 não é divisível por 6. Primeiramente, ele termina em 5. Então, 5 não é um número par. Então, ele não é divisível por 2. Ele já não atende o primeiro critério. A soma de seus algarismos é um número divisível por 3, porque 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Então, dá para dividir por 3, mas ele já não atendeu o primeiro critério, porque ele termina em 5. E 5 não é um número par, ou seja, não é divisível por 2. Neste caso, 3.405 não é divisível por 6, já que não atendeu os dois critérios. Divisibilidade por 8. Um número natural é divisível por 8 quando termina em 000, ou seja, 3 zeros, ou quando o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 7.000 é divisível por 8, pois termina em 000, ou seja, em 3 zeros. 45.128 é divisível por 8, porque quando a gente pega 128 e divide por 8, esses 3 últimos números, a gente encontra uma divisão exata. Então, é divisível por 8. 78.164 não é divisível por 8, pois seus 3 últimos algarismos não são divisíveis por 8. Então, quando a gente divide 164 por 8, a gente encontra uma divisão não exata, ou seja, um resto diferente de 0.
Por isso que o número não é divisível por 8. 29.430 não é divisível por 8, pois seus 3 últimos algarismos não são divisíveis por 8. Então, basta que a gente pegue os 3 últimos algarismos. Se a divisão for exata, o número é divisível por 8. E se não for exata, ou seja, se o resto ele for diferente de 0, significa que o número não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 2.871 é divisível por 9, pois 2 mais 8, 10, 10 mais 7, 17, 17 mais 1, 18, que é divisível por 9. Para facilitar, a gente ainda pode somar aqui os algarismos do número 18. 1 mais 8, 9, e 9 é divisível por 9. 4.788 é divisível por 9, pois 4 mais 7 mais 8 mais 8 é igual a 27, que é divisível por 9. Também podemos somar 2 mais 7, 9, que é divisível por 9. 8.096 não é divisível por 9. Pois 8 mais 0 mais 9 mais 6 é igual a 23, que não é divisível por 9. A gente pode somar também, 2 mais 3, 5. 5 não divide por 9. 57.928 não é divisível por 9, pois 5 mais 7 mais 9 mais 2 mais 8 é igual a 31. Que não é divisível por 9. Também podemos somar. 3 mais 1 é igual a 4. 4 não divide por 9. Então, para um número ser divisível por 9, quando a gente soma todos os seus algarismos, tem que ter como resultado também um número divisível por 9. Divisibilidade por 10, 100 e 1000. Divisibilidade por 10, então, primeiramente, um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Basta que ele tenha um 0 no final, ele já é divisível por 10. Divisibilidade por 100. Um número natural é divisível por 100 quando termina em 00. Então, no final, ele tem que ter pelo menos 2 zeros para ser divisível por 100. Divisibilidade por 1000. Um número natural é divisível por 1000 quando termina em 000, ou seja, ele tem que ter pelo menos 3 zeros nos seus últimos algarismos. Exemplos: 50 é divisível por 10, pois termina em 0. 1.300 é divisível por 10 e por 100, pois termina em 00. 86.000 é divisível por 10, por 100 e por 1000, pois termina em 000. Então, ele é divisível por 10, porque precisaria apenas de um 0. É divisível por 100, porque tem 2 zeros, né? E é divisível por 1000, porque ele tem os 3 zeros como últimos algarismos. Então, ele divide tanto por 10, por 100 e por 1000. 2.405 não é divisível por 10, nem por 100 e nem por 1000, pois não termina nem em 0 de jeito nenhum. Então, ele não divide por nem por 10, nem por 100 e nem por 1000. Atenção! Então, aqui nós temos um pequeno resumo. Divisível por 2, basta que o último dígito, ou seja, que o último algarismo seja par, que termina então em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisível por 3, quando a soma dos seus dígitos, ou seja, de todos os seus algarismos, é múltiplo de 3, ou seja, é divisível por 3. Divisível por 4, o número formado pelos 2 últimos dígitos, ou seja, pelos 2 últimos algarismos, é divisível por 4. Divisível por 5, basta que seu último dígito, ou seja, seu último algarismo,
ele termine em 0 ou em 5. Para ser divisível por 6, ele tem que primeiramente ser divisível por 2, ou seja, ele tem que ser par, e também ser divisível por 3, ou seja, quando eu somar seus algarismos, tem que dar um número divisível por 3. Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 8, o número formado pelos 3 últimos dígitos, ou seja, seus 3 últimos algarismos, tem que ser um número divisível por 8. Divisível por 9 é quando a soma dos dígitos, ou seja, de todos os seus algarismos, é múltiplo de 9, que quer dizer ser divisível por 9. Para ser divisível por 10, o último dígito, ou seja, o último algarismo, tem que ser 0. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Obrigada a todos pela atenção. Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.